E aí, meu povo querido, bom dia! Vamos mais uma vez bater um papo. Hoje a gente vai falar sobre prótese protocolo, que essa maravilha é uma coisa espetacular. Desde que... Então, é sobre esse desde que nós vamos falar hoje. Porque sempre que se fala nas próteses protocolo, nesse tipo de tratamento, só se falam as maravilhas. E na cabeça do paciente, ou mesmo na cabeça do dentista que não é da área, o que vai acontecer é que você vai tirar uns dentes, colocar alguns implantes e fazer uma prótese. Só que essa história tem que ser contada do ponto de vista de quem está fazendo, quem está executando isso, que é o implantodontista, é o protesista. Até para que os clientes, os pacientes entendam todo o processo. E eu garanto para vocês, não é um processo simples, fácil e rápido. Desde que bem executado, ele é bastante trabalhoso e pode levar muito tempo. Bom, o caso que nós vamos pegar, por exemplo, é este, de uma paciente nossa queridíssima, que topou enfrentar o desafio da prótese protocolo, e eu orientei, olha, vamos fazer com calma, devagar, é um caso difícil, e em cada etapa a gente tem que parar e explicar, olha, aqui vai acontecer isso, ainda não vai ficar pronto, precisamos de tempo, isso é complicado. Vamos lá? Basicamente o caso é esse, então, e o que nossa paciente relata, olha, tem alguma coisa no meu sorriso que eu não gosto, eu lutei com os meus dentes a vida inteira e ainda não tenho os dentes que eu queria ter. Vamos ver se a gente consegue mudar isso? Então olha lá, a foto de dentro da boca, a gente já começa a ter alguns detalhes dos problemas a que a paciente se refere. Ou seja, o que incomoda ela e nem mesmo ela consegue entender o que acontece. Essa paciente tem uma atresia maxilar, ou seja, os dentes superiores dela são colocados para dentro, para a palatina. Isso faz com que no sorriso haja um espaço negro aqui ao lado, que a gente chama de black space. E ao mesmo tempo que se destaca esse black space nas laterais, isso faz com que pareça que os dentes superiores, anteriores dela, são para frente. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, há um descompasso na posição anterior dos dentes e lateral. É uma proporcionalidade desrespeitada. Outro problema que acontece aqui, a paciente começou a perder dentes muito cedo, e quando a gente perde dentes, há uma série de movimentações nos outros dentes que restam na boca. Por exemplo, os dentes de baixo dela, à medida que ela perdeu os dentes de cima, esses de baixo na frente vão sair, extruir, e no sorriso vai destacar-se os dentes de baixo. Vamos lembrar sempre de um conceito que eu falo. O sorriso são dois planos, dentes superiores e inferiores devem estar na mesma linha, e esse não é o caso. Além do que, em determinadas regiões, por exemplo, do lado direito superior, a falta dos dentes de baixo fez com que os dentes de cima extruíssem, ou seja, saíssem muito. Então, quando ela sorri, destacam-se esses dentes do lado direito superior. Isso tudo é o que a gente que estuda oclusão consegue enxergar. O paciente chega para a gente e diz, olha, tem alguma coisa que não é legal aqui e eu não sei o que é. Então, resumindo, o problema dessa nossa paciente é esse. Vamos então partir para a análise da radiografia panorâmica da paciente, essa aqui. Então, com relação a dentes, vocês conseguem perceber aquilo tudo que eu falei? Olha, ela perdeu os dentes aqui de cima, foram feitas as próteses, mas os dentes de baixo vão saindo. Observa como os dentes aqui de baixo, eles fazem um arco neste formato, que é o acompanhamento da posição dos dentes superiores. E ali na lateral direita a gente vê como esses dentes superiores desceram. Mas, quando estamos falando de implantes, a gente tem que ir além do que nós vemos com mais facilidade, que são os dentes. A gente precisa ver o osso dessa paciente, que é onde vão ficar os implantes. E o osso da paciente está nesse estado aqui. Vocês conseguem observar como é irregular o osso? Se a gente quer, no sorriso final, os dentes de cima paralelos com os dentes de baixo, é óbvio, a gente quer que os ossos estejam paralelos também. O ideal para esse caso seria esta situação. Dois ossos, o de cima e o de baixo,
paralelos entre si. Vamos comparar isso para poder entender como está e como a gente gostaria que ficasse. E vamos sobrepor essas imagens agora para poder entender o que tem que acontecer com o osso para que lá no final a gente obtenha o resultado que a gente espera. Sobrepondo as imagens, então, a gente tem essa situação. Existe uma área que está entre a linha vermelha e linha verde. Estes são os planos que a gente vai querer que fiquem os dentes, não são os implantes. A gente vai querer que os dentes lá no final estejam nessa posição alinhada. Na verdade, quando essa paciente era jovem, os planos ósseos dela eram essa linha verde. À medida que ela vai perdendo dentes, ela vai perdendo o osso. O dente é como se fosse a matriz do osso. Aonde tem dente, tem o osso ao redor dele. Quando você perde um dente, esse osso vai diminuindo, vai se estreitando, vai atreziando. Então nós temos que raciocinar o nosso tratamento, desejando que tenhamos esses dois planos ósseos paralelos para que tudo dê certo. Então vamos refinar esse entendimento. Olha, a faixa amarela que está entre a vermelha e a verde corresponde ao osso que foi perdido. Então, no decorrer do tempo, esse osso foi perdido e mais, nós temos limites ósseos. Na região superior, nós temos um buraco aqui, ó, o sino maxilar ou o seio maxilar. Esse é um limite superior que nós temos na maxila. A gente não pode pegar um parafuso do implante e simplesmente ir subindo aqui, porque ele vai cair num buraco e esse buraco não vai dar sustentação para o nosso implante. Já na parte inferior, essa linha azul, claro, que vem dos dois lados, é o nervo alveolar inferior. Esse é um nervo grande que passa nessa região e vem mais ou menos até aqui, que nós também não podemos vir e perfurar ele, correndo risco de uma paralisia, uma hemiplexia, algum problema de falta de sensibilidade nessa região, se a gente tocar ou se a gente lesionar esse nervo. Então nós temos um limite tanto superior quanto inferior para poder instalar os nossos implantes, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Grosso modo, a instalação de implantes era feita dessa forma. Hoje nós temos alternativas relativamente recentes que podem driblar esse problema. E aí a gente tem que começar a observar os problemas específicos de cada região. Por exemplo, lado superior direito, a gente quer colocar um implante ali nessa região onde estão essas setinhas verdes. Beleza, é uma boa posição para colocar, mas ali tem um dente. Isso que nós queremos fazer, em tese, é muito bom, mas a gente precisa de se lembrar o seguinte: nós vamos tirar aquele dente para colocar um implante. E quando a gente tira o dente, a gente não tem osso, a gente tem um buraco dentro do osso. E colocar um implante dentro de um buraco faz com que a gente tenha uma chance enorme de perder um implante. Porque o implante ele precisa de algo que nós chamamos de estabilidade primária. Ou seja, nós precisamos de ter um volume, altura e qualidade de osso muito bom em uma determinada região para instalar o implante, aguardar um período até que haja ósseo integração desse implante, para só depois colocar uma prótese, a carga de uma prótese naquela região. E é por isso que a gente vê nos consultórios, no meu consultório eu vejo com relativa frequência, pacientes que chegam nessa situação. Foram implantes muito curtos, instalados em regiões que não havia altura, qualidade e volume de osso para sustentar um implante. Então coloca-se um implante e daí um tempo, às vezes anos, esses implantes são perdidos. Os dentes e o implante saem juntos de dentro do osso, porque aquela região não oferecia qualidade para a instalação desse implante. Outro detalhe que eu preciso passar para vocês é isto aqui. Dente quer encostar em outro dente. É como se eles fossem hiperafetivos. Eles precisam estar em contato o tempo todo, seja com os dentes ao lado, seja com o dente antagonista, ou seja, aquele dente que fecha. Então vamos ver este caso aqui. Observa as duas setinhas verdes? Olha que bacana. Esse paciente perdeu dois dentes lá atrás e ele tem uma falha aqui na frente. O que acontece? Os dentes imediatamente à frente daqueles que ele perdeu se movimentam para trás, buscando contato com outro dente lá atrás. E na medida que eles chegam para trás, o da frente deles chega para trás, o outro para trás, e aquelas falhas que eram lá atrás, e que a pessoa pensava assim, estou tirando um dente de trás, isso não vai aparecer no meu sorriso, não vai me dar problema nenhum. Vira isso aqui.
Os dois dentes extraídos lá atrás propiciaram uma falha aqui na frente. É muito comum observar isso, como a gente vê também na radiografia desse paciente. A mesma coisa acontece com relação aos antagonistas, ou seja, perdi um dente de baixo, não tem problema, é um dente lá de trás, ninguém está vendo. Tem problema sim, porque o dente de cima vai procurar contato com outro dente embaixo. Então o que acontece? Ele começa a descer, a sair do osso. A gente vê essa situação nessas duas linhas. Olha só, a linha verde é onde deveria estar esses dentes. A linha vermelha é a posição para onde eles foram. E isso aconteceu justamente porque foram perdidos dentes embaixo. Ou seja, houve essa movimentação de descida, que é um dos problemas que complica o sorriso dessa nossa paciente especificamente. Ou seja, houve um movimento de extrusão, de descida dos dentes. De que forma isso se reflete no sorriso? É esta forma. Lembra que eu falei o black space, aquela região escura no sorriso do paciente, que dá a impressão de que ela é bicuda? Na verdade, não é nada disso. Este black space não acontece apenas pelo fato dos dentes estarem para dentro. Ele acontece também porque os dentes desceram da sua posição original, liberando espaço nessa região. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma conjunção de movimentos. Houve um movimento para dentro e um movimento para baixo dos dentes que gera esse tipo de situação. Por óbvio, o nosso desejo é que a gente fizesse então com esses dentes esse movimento para cima e para fora. Muitas vezes a gente faz isso em tratamentos ortodônticos com resultado muito bacana, mas nem sempre isso é possível. Essa é uma paciente que já teve uma perda de osso muito grande e que não está se sujeitando a fazer um tratamento ortodôntico que vai demorar anos. Ela quer uma solução um pouco mais rápida. Ainda na trilha desse assunto, depois vocês vão ver um vídeo, eu vou ver se coloco aqui no card, falando sobre este problema específico que é a síndrome de Kelly. Ou seja, a paciente muito cedo perdeu os dentes de cima aqui na frente e os dentes de baixo foram saindo. Isso compromete completamente o sorriso e mastigação dessa paciente. Então o primeiro passo deste tratamento é este, é chegar nesta pergunta. Antes de todo o processo das próteses protocolo, você tem que explicar para o paciente, olha, o seu problema é este. Você entendeu? Se o cliente, se o paciente não entendeu, volta lá no começo e vamos explicando tudo de novo para que ele tenha consciência da gravidade e dificuldade de tratar do seu problema. Não existe solução fácil em tratamentos com implantes, em próteses com implantes, em próteses protocolo. Como diria o grande filósofo contemporâneo Padre Quevedo, isso não existe. Não existe almoço grátis. A vida não é um morango. E aí a gente passa para uma segunda fase, ainda nas explicações, para que o paciente entenda qual o processo que ele deve se submeter. E aí eu começo sempre no exemplo da panela e da tampa. Vamos colocar isso na nossa cabecinha. A boca é uma panela e uma tampa. A panela fica embaixo, mandíbula. A tampa fica em cima, maxila. E o detalhe, a tampa da panela é maior que a panela. Ou seja, os dentes superiores têm que estar por fora dos dentes inferiores. E a situação da paciente é exatamente o contrário. E é isso que traz tanta desarmonia para esse sorriso. Esse tratamento está sendo executado em etapas. Então, se eu vou mexer, eu sei que a tampa está bem posicionada. A panela é que tem que ser mexida primeiro, porque a panela é que vai se encaixar na tampa. A gente tem que pensar o contrário da forma que a gente simplifica. Eu simplesmente vou pegar uma tampa e encaixar na panela. Na verdade, não. É a panela que se encaixa na tampa. Então vamos ver essa panela primeiro, ou seja, a parte inferior, a mandíbula. A situação dela é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, lembrar daquela situação que nós havíamos falado. A área amarela é uma área de osso que foi perdida no decorrer dos anos. Isso faz com que, lá atrás, a região que a gente tenha para instalar os nossos implantes seja muito pequena. E a gente não quer que aconteça isso. Implantes muito pequenos, porque a gente sabe que vai correr o risco de perder esse trabalho. Antigamente, ou ainda atualmente,
A ideia de se instalar implantes nesta situação é esta aqui. Ou seja, você coloca 3 implantes curtos de um lado, 3 implantes curtos do outro lado e mais 2 ou 3 na parte anterior. Então você faria uma prótese protocolo com pelo menos 8 implantes. E aí os dentistas, os implantodontistas começam a pensar sobre esse assunto. Poxa, de que forma eu posso resolver isso? Lá atrás eu não tenho altura e volume de osso para colocar os implantes. O que eu posso fazer? Eu sei que esse nervo vem até essa região, então eu tenho daqui até aqui uma boa região de osso que eu posso colocar implante. Então, ao invés de colocar 2 implantes aqui na frente, eu coloco 4 implantes. Olha que bacana, não é ideia excelente? Só que acontece o quê? Nós não podemos cair naquela situação de implantes curtos, porque a gente vai correr o risco de perder esses implantes. E aí o que os caras que pensam sobre isso falaram: peraí, moçada, a gente tem um osso muito grande aqui. Em vez de colocar 4 implantes pequenos aqui na frente, vamos colocar 4 implantes muito grandes. Porque olha só, com um implante grande, a gente aumenta, dobra a área do tamanho do implante pequeno. É como se ao invés de colocar 4 implantes, a gente estivesse colocando 8 implantes, porque a área de fixação dele é muito maior. Essa ideia é genial e de fato é muito boa, mas acontece um problema. A pessoa não mastiga só com a parte da frente dos dentes. Ela precisa dos dentes de trás para mastigar. Quando a gente vai fazer a prótese, lá no final, ela é instalada em cima dos implantes através de uma coisa que a gente chama de barra. A barra é um arco metálico que acompanha o formato do rebordo ósseo da paciente, em que a gente vai passar os parafusos para fixar. Em cima desse arco metálico da barra é que a gente vai montar os dentes para poder fazer a mordida do paciente. Se nós colocarmos esses 4 implantes na frente apenas, a gente vai criar esta situação aqui. Ou seja, os pontos de apoio vão estar aqui na frente e lá atrás, essa sustentação, essa base metálica, fica sem apoio de implantes. E de tanto mastigar e flexionar, esse metal em um determinado momento acaba quebrando e a pessoa perde a sua prótese. Então nós teríamos que fazer alguma coisa para que nós tivéssemos apoio na região posterior, ou seja, lá atrás, para não haver essa deflexão da barra metálica que sustenta a prótese. Ah, você não está exagerando um pouco, não? A gente sabe que esses metais são de ligas muito fortes, muito resistentes, de alta qualidade. Gente, acontece. E acontece muito. No caso desse paciente, que a gente teve que refazer a prótese, ele chegou aqui justamente com esse problema. Implantes instalados na região anterior sem sustentação lá atrás. Ou seja, de um lado quebrou a barra metálica, que é super resistente, e do outro lado, ali naquela setinha vermelha, já tem a trinca na barra, pronto para fraturar esse lado da prótese também. Bom, então uma das questões nós resolvemos, que é o quê? Usar implantes longos para dar sustentação, mas agora nós temos um outro problema. Nós precisamos que os pontos de apoio estejam distribuídos pela boca na parte inferior para que haja sustentação da barra. E aí, mais uma vez, vem os caras que pensam em biomecânica e falam assim: poxa, cara, mas tudo bem, eu coloquei um implante grande, mas e se eu pegar esse implante e fizer isso aqui, inclinar ele para trás? E aqui na ponta a gente coloca uma pecinha que faz uma curva e a entrada do parafuso fica assim. E foi isso que os caras bolaram. E é aí que nasce a famosíssima e atualíssima técnica All-on-4. O pensamento básico da técnica All-on-4 é este. É implantes grandes em regiões que não haja comprometimento, por exemplo, de nervos, inclinados esses implantes para que a saída dos parafusos possam cobrir áreas em que não tem apoio. Veja, eu aumentei o volume da superfície dos implantes com o tamanho. E inclinando eles, eu consigo dar apoio nas regiões posteriores dessa prótese. E aí sim a gente vai fazer a prótese. Detalhe: tampa e panela. Nós precisamos de consertar a tampa e precisamos consertar a panela. Nós estamos consertando a panela, mas a tampa está errada ainda. Então a prótese provisória que nós vamos fazer inferior, ela tem que casar com a tampa antiga que a gente tem.
E é uma prótese que é feita toda errada, ela não é reta, ela não é um plano, ela é uma prótese desta forma aqui, toda torta, porque acompanha a boca superior que ainda não foi tratada. Então nós fazemos o seguinte, olha lá, colocamos, ou melhor, instalamos 5 implantes longos e inclinados. E aí sim a gente tem apoio lá atrás e instala a prótese toda torta. Essa representação em verde é a prótese provisória instalada. Ah, mas cadê a prótese? Não dá para ver no raio-x? Não dá, a densidade dela é muito baixa, então ela não aparece. Mas ela está nessa linha verde ali. Então instalamos os implantes inferiores e a prótese está lá na boca. E agora é hora da gente começar a planejar o tratamento superior da nossa paciente. Bom, parte inferior, meio caminho andado. Beleza. O que nós vamos fazer na parte superior? A paciente tem 4 implantes aqui na frente, que nós vamos usar eles, já tem meio caminho andado. E lá atrás tem uma série de dentes, esses com os xizinhos, que a gente vai extrair para colocar os implantes, usando a mesma filosofia All-on-4. Só que aqui vai ser All-on-6, porque ela já tem 4 implantes ali na frente. Mas nós precisamos de implantes lá atrás para dar apoio na barra de sustentação da prótese protocolo. A primeira coisa que a gente tem que ver nessa situação é o plano ósseo superior. Observa aqui como ele é todo irregular. Eu havia dito para vocês que nós não queremos isso. Nós queremos um plano mesmo no osso superior e inferior para lá no final a gente casar essa boca legal. Observa uma coisa que talvez tenha passado batido para você no tratamento inferior. A boca dessa paciente inferior tinha este plano ou esse traçado ósseo. Quando nós tiramos os dentes ali da frente e instalamos os implantes, nós passamos para esta situação. Observa que o osso inferior já não faz mais aquele morrinho ali na frente. Quando a gente tira os dentes, a gente vai lá e corta esse osso e deixa ele todo plano. Porque a gente sabe que no futuro a gente vai precisar de um plano inferior casando com um plano superior. Então ali em cima nós temos o mesmo problema, nós temos um osso todo irregular e que de alguma forma nós vamos ter que transformar numa superfície mais plana para poder casar com a superfície inferior. Essa área tracejada entre verde e amarelo seria esse excesso de osso que o paciente tem. Na verdade não é excesso, é uma falha. Ou seja, quando nós formos extrair esses dentes de cima, a gente também tem que tirar esse excesso de osso que tem ali para a gente obter um plano superior e um plano inferior a fim de se casarem lá no final. E também aqui nós precisamos de ver das limitações ósseas. Ou seja, o osso que nós temos hoje para operar é esse osso dentro dessa linha verde. A gente não pode pegar o nosso implante e colocar além da linha verde que a gente cai no seio maxilar. Ali é o lugar que a gente tem para trabalhar e isso complica demais o tratamento. Para a gente entender isso melhor, vamos pegar ali o lado superior direito e tentar analisar. O que vocês estão vendo agora, esta linha vermelha, é a parte do osso que compreende, ou seja, que contém, que delimita a raiz dos dentes. Quando nós tirarmos esses dentes, tenham isso em mente. Não tem osso ali, tem vários buracos ali. Então esse osso a gente vai tentar diminuir ele, cortar ele, para deixar o mais paralelo possível com o inferior. Já diminui a quantidade de osso. Fazendo isso, este osso que tinha uma certa altura vai diminuir, o que impossibilita ou inviabiliza instalar implantes nessa região na posição vertical, porque o osso vai ficar muito curto, não vai dar sustentação. Lembram da história? O paciente vai perder os implantes com o tempo. É por isso, gente, que o tal do Pitágoras falava, moçada, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha só, o cateto menor, neste caso, é o implante que você colocaria reto naquela região. A hipotenusa é a área que você tem para colocar o implante se você colocar ele deitado, inclinado. É por isso que você assistia aquelas aulas chatas de matemática. Era para chegar aqui nesse vídeo e entender o que eu estou falando para vocês. E eu tenho certeza que vocês estão entendendo, porque vocês são o bichão. Olha só. Então nós vamos seguir os conselhos de Pitágoras. Nós não vamos colocar implante em pé. Nós vamos colocar o implante inclinado, segundo Pitágoras e segundo a técnica All-on-4.
Então, depois que nós extrairmos os dentes superiores dessa paciente, deixando aqueles 4 implantes que ela já tem ali na frente, nós vamos colocar 2 implantes inclinados para que a saída desses implantes estejam lá atrás e deem apoio à barra que a gente vai usar depois na nossa prótese. Resumindo, o planejamento de um tratamento pela técnica All-on-4 é mais ou menos isso. E eu digo mais ou menos porque quando a gente olha esse tipo de coisa que linda, maravilhosa, a gente pensa que é só isso. Mas tem tantas variáveis, tem tantos problemas que acontecem no meio do caminho, que faz com que a gente assim tenha muita cautela ao elaborar um plano de tratamento com prótese protocolo. É lindo, é maravilhoso, é fantástico, é uma transformação na vida da pessoa. Mas eu quero lembrar para vocês o seguinte: olha, para você que acredita em Deus, nada que o seu dentista faça, nem o melhor dentista do mundo, será tão bom quanto aquilo que Deus ou que a natureza fez por você. E o que eu tenho visto hoje no meu consultório são pessoas de 25 anos vindo aqui falando, eu fui na clínica ali e eles falaram que eu tenho que arrancar todos os meus dentes para poder colocar uma prótese protocolo. Cada vez mais eu tenho visto esse tipo de situação e eu tenho que sentar com essas pessoas com muita paciência e explicar, fulano, não é assim, você tem outras alternativas. Peraí, vamos conversar. E aí eu vou explicar que tem como fazer um tratamento ortodôntico, alinhar os dentes, entregar o tratamento ortodôntico e depois você vai fazer as suas coroas, resinas, o tratamento estético usando as próprias raízes. As raízes dos dentes são insubstituíveis, moçada. Implante é excelente, mas não substitui o que a natureza fez por você. O que a natureza fez é muito melhor, infinitamente melhor. E para que vocês entendam que isso não acontece uma única vez aqui comigo, esta semana eu recebi esse caso aqui. Um rapaz por volta de 30 anos, que em todas as clínicas que ele foi, falaram para ele, vamos tirar todos os dentes e vamos colocar a prótese protocolo. Um cara de 30 anos, novo, com uma vida pela frente, colocar 2 próteses enormes, passar por todo esse processo, ao passo que a gente poderia, com paciência, calma, tranquilidade, reabilitar esse paciente através de ortodontia e de próteses unitárias. É aquilo que eu disse, prótese protocolo é maravilhoso em casos bem indicados. Quando o dentista fala para você, temos que tirar tudo para pôr uma prótese protocolo, ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho, porque gosta de você. Especialmente nesses casos que o paciente ainda tem dentes que podem ser recuperados. Isso é um comércio, isso é como uma loja. Na odontologia é incrível a gente ver isso. Ou você nasce para coisa, ou você é do ramo, ou você ama aquilo que você faz e é capaz de chegar tete a tete para o seu paciente e falar, olha, eu tenho uma coisa melhor para você que não é isso, tirar tudo que é seu. Você imagina chegar no médico, você sofreu um acidente no seu joelho e o médico fala assim, não, eu tenho uma prótese mecânica aqui que é muito melhor que a sua perna. Vamos cortar a sua perna fora e colocar essa prótese. Ninguém faz isso, né, gente? Então, assim, muito cuidado ao planejar ou a aceitar um planejamento de prótese do tipo protocolo. É maravilhoso, sim, mas em casos muito bem indicados, tá? E, assim, tanto para dentistas quanto para pacientes, procurem informações sobre isso. Eu, particularmente, cara, tive, assim, a felicidade de conviver e de ser aluno de pessoas maravilhosas que, assim, cada vez mais aumentaram a minha capacidade de refletir sobre esse tipo de coisa. E isso não é uma propaganda, mas, assim, para você que é dentista, quer ser implantodontista ou quer aprender a fazer prótese protocolo, eu vou indicar você procurar esses caras aqui, o professor Carlos e o professor Rodolfo. O professor Carlos é uma moça, cara, assim, finíssimo. Falta pegar na sua mãozinha para poder fazer as coisas. E o professor Rodolfo é o cara da técnica, é o cara que vai operar e vai te ensinar como fazer as coisas, as cirurgias na técnica All-on-4 com perfeição. Eles têm um curso na BO Sorocaba. Os caras são fantásticos, é uma imersão. Você fica lá 4 dias e você opera, mas opera muito. Lá você que é dentista e quer aprender sobre essa técnica, eu tenho certeza vai ter muito sucesso. Muitos vão falar assim, poxa, mas é muito caro. Amigo, investimento em conhecimento nunca é caro. E com um tratamento desse que você faz, você paga todo o seu curso. Então, vamos tirar esse escorpião do bolso e fazer o melhor pelos nossos pacientes
e pela felicidade que a gente precisa ter dentro desses cubículos que a gente vive aqui, desse mundo estressado que a gente vive. Vamos tentar ser felizes e fazer os outros felizes. Assunto bacana, complexo, né? Olha só, gostou? Dá um joinha, se inscreve no canal, sempre vai ter alguma coisa falando ou de ortodontia ou de implantes, e a gente sempre vai estar trocando uma ideia. Toda vez que você dá um joinha ou se inscreve, o algoritmo entende que esse conteúdo é um conteúdo importante, que é legal compartilhar para os outros. E assim a gente vai crescendo e vai ser mais feliz. Eu e você, tá bom? Eu te espero na próxima, pro próximo bate-papo. Um grande beijão no coração de todo mundo. Tchau.